Amém. Vanderlei Cordeiro de Lima estava prestes a colocar seu nome na galeria dos campeões olímpicos da maratona. 2004, um ano bem conhecido, talvez, se você puxar na memória, você vai lembrar dessa história. Um corredor olímpico, maratonista, estava correndo e faltava 7 quilômetros, apenas 7 quilômetros, para ele alcançar a linha de chegada e receber a medalha mais desejada, medalha de ouro. Faltando 7 quilômetros, ele estava 45 segundos à frente do segundo colocado, até que, de repente, aparece um ex-padre irlandês, vestido com a roupa típica da Irlanda, e pega o Vanderlei e arrasta ele para fora da corrida, até que conseguem tirar esse irlandês e ele continua correndo, ele continua na sua disputa, porém agora ele já estava a 11 segundos à frente do segundo colocado e, obviamente, perdendo um pouco do foco, infelizmente, ele perdeu a sua colocação e chegou em bronze. Chegou em terceiro lugar e recebeu a medalha de bronze. E ao perguntar para ele o que aconteceu, ele diz que no final da corrida, quando ele chegou, ele pensou, olhou para trás e disse: o que aconteceu? Parece que alguém me empurrou, alguém me impediu. Ele não sabia muito bem o que tinha acontecido, porque ele disse que ele estava focado totalmente na corrida. Ele estava olhando para a linha de chegada. Ele não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, porque ele estava focado. Mas ele disse que mesmo assim, mesmo essas coisas tendo atrapalhado, ele não perdeu o foco, ele continuou correndo, ele não olhou para trás, ele não desistiu, mesmo tendo chegado em terceiro lugar e não em primeiro, mas ele não desistiu de correr. E ele disse no final que o foco, o que ele mais fez ali é ter foco na linha de chegada. A vida cristã, ela é igualzinha à história do Vanderlei. Mesmo ele tendo chegado em terceiro, nós não podemos perder o nosso foco. E o texto que nós vamos ver hoje, Paulo diz exatamente sobre isso, sobre não perder o foco. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus 12 nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Texto que a gente leu no início. Vamos ler? Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Esse texto é um texto talvez bem conhecido dos irmãos. Paulo está escrevendo aos hebreus, e se você ler a história de dos hebreus, você vai entender por que Paulo está dizendo. No começo da carta ele começa a dizer que Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que nós mesmos. Jesus é o sumo sacerdote. Ele começa a dizer sobre Cristo, até que ele chega neste momento da carta em que ele começa a dizer sobre aflições, sobre sofrimentos. E no capítulo 11, se você der uma olhada aí, ele está dizendo sobre os grandes exemplos da fé, algo que a gente chama sobre a galeria da fé. Ele está dizendo então que pessoas do Antigo Testamento que tiveram fé,
e que pela fé fizeram grandes coisas. Ele cita, por exemplo, Abraão. Pela fé, Abraão fez isso, isso e isso. Pela fé, Moisés fez isso, isso e isso. Ele cita até mesmo Sansão. Pela fé, Sansão livrou o povo, livrou os hebreus. Então ele vai dizendo que pela fé, essas pessoas fizeram o que fizeram, até que chega no nosso texto. Mas antes eu queria dizer uma frase, um resumo de tudo isso, que diz que a corrida cristã exige que deixemos o pecado para olharmos a linha de chegada, que é Cristo. Então, a corrida cristã exige que deixemos o pecado para olharmos a linha de chegada, que é Cristo. E o texto começa no versículo 1, e eu queria estudar 3 aspectos, 3 coisas que nós podemos fazer e devemos fazer para corrermos essa corrida de Cristo. E a primeira é abandonar, que é o que começa aqui no versículo 1. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Então ele começa: nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que outra versão diz, uma nuvem de testemunhas. E a ideia aqui do texto é que, imagina você em uma corrida e tem aquela arquibancada ao seu redor. E você está correndo e você olha para o lado e tem quem? O seu pai gritando o seu nome. Vai, Samuel, continua correndo, força. Ou não, né? Ou eles dizem assim, vai, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Não sei. Mas imagina lá, você está correndo e aí seu pai está lá, a sua mãe está torcendo por você. As pessoas estão ao seu redor gritando o seu nome. E você olha para aquela situação e te dá um ânimo. E você, nossa, agora eu vou continuar focado. E você olha para aquilo e vê o exemplo do seu pai e fala assim, meu pai lutou tanto por mim. Meu pai fez tantas coisas para que eu pudesse correr. Então eu vou olhar para isso e eu vou continuar correndo. E o que o texto está dizendo aqui, o que o que o autor de Hebreus, eu falei Paulo, mas é o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, mas o que o autor de Hebreus está escrevendo aqui é, olhem ao seu redor, olhem essa nuvem de testemunhas e siga como exemplo. Então olha para aquilo, então olha para aquelas pessoas que estão ao seu redor, essa nuvem de testemunhas. Então olha para Abraão, olha para Isaac, olha para Jacó, olha para Davi, olha para essas pessoas, olha para esses exemplos, para se fortalecer, para que esses exemplos te fortaleçam. Então ele está olhando essa grande nuvem de testemunhas. Então, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e ele começa, primeiro mandamento aqui, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Tem como você, imagine essa situação, você correr com uma roupa de mergulhador. Imagina, você está lá, aí você liga lá a TV, e aí tem todas as pessoas com aquelas roupas leves, numa corrida de 100 metros, e todos aqueles tênis que pagaram muito caro, talvez R$1.000, R$2.000, em ienes seria... Quando que seria em ienes? R$1.000 seria... Não, R$1.000. Enfim, 30.000 ienes mais ou menos, né? Isso aí, 30.000 ienes. Então imagina você paga caro em um tênis e todas aquelas pessoas preparadas o mais leve possível e aí de repente aparece uma pessoa com uma roupa de nadador, com aquele pé de pato e com aquele botijão de oxigênio atrás, assim, nas costas. E aí você está assistindo assim, aí a pessoa aparece e ela faz lá a posição para correr do lado das outras pessoas. E aí, provavelmente as pessoas vão olhar para ela e falar assim, o que esse cara
tá com essa roupa, ele não está preparado para isso, está com uma roupa estranha. E aí começa a corrida e a primeira coisa que ele faz, ele tropeça no pé de pato e cai de cara no chão, ele tenta se levantar e não consegue. Por quê? A roupa não está certa. O que ele precisa fazer? Se livrar de todo aquele peso que está atrapalhando ele de correr. Mas vamos tentar inverter a situação. Imagina que aquela pessoa com a roupa de corredor resolve mergulhar. Eu vou mergulhar e eu vou tentar chegar até o fundo. E aí ele pega e desce, vai até o fundo, mas ele desce uns 5, 6 metros, a pressão já começa a entrar no nariz, no ouvido, ele já não consegue, ele volta para cima, desesperado, porque ele está sem ar para respirar. E esse nadador pega, coloca a sua máscara, começa a respirar pelo oxigênio da sua bomba e desce tranquilamente, vai até 15, 16 metros para baixo do mar. Por quê? É a roupa certa. Então, na corrida, principalmente na corrida cristã, nós precisamos vestir a roupa certa. Nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos atrapalha. Na verdade, na época em que foi escrito isso, parece, pelo menos os comentaristas dizem, que na Grécia, os corredores, eles corriam pelados. Eles não corriam com roupa alguma. Eles lutavam também pelados. Por quê? Porque a roupa atrapalhava. Imagina você correr com uma túnica ou alguma coisa assim. Não dá. Você tem que correr pelado. Mas não só isso, mas com a ideia de que você correr pelado mostrava toda a virilidade do homem. Então, por isso que tem aquelas estátuas da Grécia de corredores pelados ou pensadores pelados, para mostrar a virilidade do homem. Mas aqui parece que o autor está com essa ideia em mente. Então, para você correr essa corrida que está proposta, você precisa se livrar de todo o peso. Você precisa ficar totalmente pelado, você precisa se livrar de tudo aquilo que te atrapalha. Porque é um peso e vai te atrapalhar. E o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos nos livrar de todo o peso e do pecado que nos atrapalha. Nós precisamos nos livrar de todo o pecado que atrapalha de correr essa corrida com Cristo. Então, a primeira coisa, numa corrida cristã, na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos livrar de todo o pecado que nos atrapalha de continuar com Cristo. Porque nós sabemos que, pecando, fazendo coisas erradas, cada vez mais nós sentimos afastados de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas o autor está convidando: livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Livre-se do peso, do pecado que atrapalha você de correr. Então a primeira coisa que ele diz é, visto que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, olhemos para a nossa multidão, aquilo que está ao nosso redor, e também nos livremos de todo pecado. Livre desse pecado, livre-se desse pecado. Faça o máximo, peça a Deus para que Deus te livre desse pecado. Tiago 1, 21 a 22 diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago também diz essa ideia que, como que nós podemos nos livrar do pecado? Ser praticantes, e não apenas ouvintes da palavra. Então, como que nós podemos livrar do pecado? Aqui ele diz ali, livre, rejeitando, o texto ali, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Nós devemos livrar disso. Como? Sendo praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se
a vós mesmos. Então, o que o autor está dizendo aqui de Hebreus é, a primeira coisa é, se livre do seu pecado, abandone, deixa fora, faça tudo para que não te atrapalhe na sua corrida. E o segundo aspecto é focar. Nós devemos focar. Olha o que o versículo 2 diz. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Então olha o que o autor está nos convidando nessa primeira parte do texto. Olhem para Cristo. Mantenham o foco em Cristo. Olhem para Ele. O nosso alvo tem que ser Cristo. Eu conversei uma vez com um cara que ele corria, sempre fazia maratonas. Meu pai e minha mãe conhecem ele de Botucatu. E aí, conversando com ele, eu falei assim, eu falei para ele, eu não consigo correr. Eu não sei correr, porque toda vez que eu corro, eu desisto no meio do caminho, e eu falo assim, não aguento mais, eu não consigo respirar, eu não consigo correr direito. Então, eu não consigo, assim, correr uma corrida, de maratona de 15 quilômetros e tal, tudo mais. Eu falei, mesmo eu tentando, mesmo eu indo todos os dias e treinando, eu não consigo passar disso. Qual que é o meu problema? Perguntei para ele, qual que é o meu problema? Preparo físico, alguma coisa assim? E ele disse assim, olha Samuel, toda vez que eu corro e faço as corridas longas, eu olho apenas para uma coisa, a linha de chegada. O meu foco, o que eu visualizo, é a linha de chegada. Mesmo que tenha curvas, eu não fico me preocupando, eu não fico correndo e me preocupando, nossa, essa curva é muito grande. Eu preciso abrir e depois fechar e entrar. Não, eu não fico me preocupando com essas coisas. Isso surge naturalmente. O que eu olho é a linha de chegada. Eu visualizo. Eu estou correndo e a imagem que está na minha mente é a linha de chegada. É nela que eu olho, é nela que eu fixo. E aí o resto vem naturalmente. E a hora que ele falou isso, eu falei assim, nossa, é exatamente como a vida cristã. O nosso foco, o que nós temos que ter em mente, visualizar, é a linha de chegada. É Cristo. É o nosso encontro com Ele. Nós devemos olhar para Cristo. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Nós devemos manter o nosso olhar firme em Jesus. Por quê? Porque Ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Nosso alvo deve ser Cristo. Pensa comigo. Jesus, ele poderia continuar reinando no céu. Ele poderia simplesmente falar assim, o que eu criei, um bando de pecador, eu vou deixar lá. Eu não estou nem aí, eu não vou morrer por eles. Ele poderia ter feito isso. Mas olha o que o texto continua dizendo. Por causa da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Jesus ele poderia ter simplesmente pensado, eu vou continuar reinando no céu, eu vou continuar vivendo aqui a minha vida, sem se importar com a sua criação. Mas não, ele se importou conosco, ele veio até a cruz, veio até a terra, suportou a cruz, pensando na alegria que estava proposta. Pensando em nós, pensando em glorificar, principalmente em glorificar a Deus, Jesus veio à terra e suportou a cruz. Então, o nosso foco deve ser este momento. Nosso foco deve ser pensar que Cristo suportou a cruz no nosso lugar. Manter o nosso olhar fixo nisso. Manter o nosso olhar fixo em Jesus. Ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor a nós. Então, nosso alvo é apenas um. Nosso alvo é Cristo. Ele é o autor
ou Ele é o líder e consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. Uma frase que um amigo meu sempre me dizia, sempre que eu conversava com ele, e ele virava para mim e falava assim: Samuel, lembra de uma coisa, o foco é Cristo. Sempre. Eu conversava com ele e aí chegava no final da conversa o foco é Cristo. E às vezes até irritava, falava: nossa, que frase clichê, toda hora falando isso e tal. Mas ele fala: lembra, o foco é Cristo. E até hoje, a gente conversa pouco, mas quando eu converso com ele, ele continua dizendo isso. Samuel, o foco é Cristo. O nosso foco da nossa corrida deve ser apenas um: Cristo. E assim como eu contei a história do Vanderlei, ele disse que assim que o irlandês empurrou ele nem percebeu que uma pessoa tinha empurrado ele. Ele continuou correndo, ele continuou focado, ele não olhou, não ficou olhando para o lado, e ele não desistiu da corrida, ele não ficou reclamando, não ficou, nossa, alguém me empurrou, vou parar de correr. Não, ele continuou. Ele falou: eu vou focar, porque eu quero focar na linha de chegada, e eu vou continuar correndo, eu vou continuar me esforçando para chegar até o final. Às vezes a gente, na nossa vida diária, a gente sempre inventa alguma desculpa. Hoje eu não li a Bíblia porque o dia foi corrido. Hoje eu não orei ao Senhor porque estava cansado demais. Eu não fiz tantas outras coisas porque inventa desculpas e desculpas para não correr a corrida com Cristo. Mas nosso foco é olhar apenas para um: Cristo. Ele é o autor, Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. O nosso foco é Ele. E é nele em que temos que olhar e confiar, focar nele e continuar a nossa corrida. E o terceiro aspecto é considerar. Olha o versículo 3 comigo. Pensem, ou em outras versões diz, considerem em toda a hostilidade que Ele, Jesus Cristo, suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Pensem, considerem o que Cristo sofreu, a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. E assim vocês não ficarão cansados e não ficarão desanimados. O que o autor está dizendo aqui é que nós devemos considerar que Cristo suportou tamanha dor. Na nossa corrida, nós temos que lembrar: nossa, está difícil, está muito difícil, eu não aguento mais, mas Cristo suportou dor maior. Cristo sofreu muito mais do que eu. E por causa disso, eu continuo a minha corrida. Samuel, mas a minha vida está muito difícil. Mas eu tenho que olhar para Cristo e ver: nossa, mas Cristo suportou muita dor. Muito mais dor do que eu. Ele suportou isso e eu tenho que olhar para isso e dizer: tá fácil. Eu aguento. É assim como um corredor. Se ele sabe que alguém conseguiu correr 20 quilômetros, ele vai dizer: eu também posso. Eu vou me exercitar, eu vou fazer de tudo para correr 20 quilômetros. Se ele souber que alguém já conseguiu correr 40 quilômetros, ele vai olhar e pensar: eu vou me esforçar ao máximo para conseguir correr 40 quilômetros. É assim como numa corrida mais rápida, de 100 metros, de 200 metros, o pensamento sempre do corredor é: se alguém conseguiu bater esse recorde de correr uma corrida de 100 metros em não sei quantos segundos, que é o Bolt, por exemplo, que é o recordista nisso, se o Bolt conseguiu, se ele conseguiu fazer isso, eu vou me esforçar ao máximo para também conseguir. Eu vou me esforçar ao máximo para tentar bater o recorde. Mas claro, nós não somos que nem o Bolt. Nós não somos tão rápidos. Nós não somos como Jesus Cristo. Nós não somos bons que nem Ele. Mas Ele nos convida, Ele diz assim: se Cristo suportou,
se Cristo conseguiu, se Cristo venceu a morte, há uma esperança de que nós também podemos suportar e nós também venceremos a morte. Nós também suportaremos esta hostilidade dos pecadores. Nós podemos fazer isso porque é Deus quem fortaleceu Cristo e é Deus quem nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Desse modo, nós não ficaremos cansados e nem desanimados, porque o foco é Jesus Cristo. Nós devemos olhar para Ele, nós devemos considerar, pensar no que Ele fez, na dor que Ele suportou por nós. Tem um texto de 1 Pedro 2,21 que diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Olha que o texto, olha o que Pedro está dizendo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele deixou o exemplo. Ele suportou por nós e deixou exemplo para nós, para que nós sigamos os seus passos. Em um outro texto, 1 Pedro 4:1, diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então, uma vez que Cristo sofreu em carne, corporalmente, nós devemos nos armar com o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Nós devemos pensar assim como Jesus Cristo pensou e suportar assim como Cristo suportou. Mesmo Jesus dizendo: Senhor, livra-me desse cálice, Ele continua dizendo: mas faça a tua vontade. Nas lutas, nas dificuldades, nós muitas vezes dizemos: Senhor, por favor, que isso não ocorra comigo, que essa situação, me livre dessa situação, me livre dessa tempestade. Mas nós devemos dizer: mas Senhor, faça a tua vontade, porque eu sei que qualquer dificuldade, qualquer tempestade será para a sua glória e apenas para a sua glória. Então, a nossa vida deve ser essa: olhar para Cristo e armar nosso pensamento, pensar como Cristo pensou, andar como Cristo andou. Eu queria concluir. 2016, Olimpíadas no Brasil, que ela foi Olimpíadas em Atenas em 2004, mas em 2016, as Olimpíadas no Brasil, esse mesmo Vanderlei que pegou o bronze porque alguém atrapalhou ele foi homenageado. Ele teve a oportunidade de ser a última pessoa a pegar a tocha olímpica e acender a pira olímpica. Ele teve essa oportunidade, ele foi homenageado diante de tantas pessoas que poderiam fazer isso. Ele pega aquela tocha e ele, chorando em prantos, levanta aquela tocha e acende a pira olímpica. Além disso, ele recebeu uma medalha de ouro por espírito esportivo. E, além dessa medalha, ele também recebeu a medalha de ouro da corrida dele. Mesmo ele tendo merecido bronze, ele recebeu 2 medalhas de ouro. E, diante de uma multidão tão grande, ele foi aplaudido de pé por milhares de pessoas, e pessoas que lembravam da história dele, choraram e se alegraram em ver que um corredor, mesmo sendo atrapalhado, continuou focado, não reclamou de tudo aquilo que tinha acontecido com ele, não reclamou de terem atrapalhado ele, e ele foi homenageado porque ele teve espírito esportivo. Ele não reclamou, ele não quis vingança, ele não quis nada disso. Ele falou: faz parte do jogo, faz parte da vida, faz parte da corrida. Mas ele continuou focado, continuou na linha de chegada,
e alegrou em ter chegado em terceiro lugar. Nossa vida é a mesma coisa. Nós, um dia estaremos no céu. E eu fico imaginando essa cena, chegando no céu e vendo, talvez, essa nuvem de testemunhas, a galeria da fé, ver Abraão, Isaac, Jacó, ou tantos, Davi e tantas outras pessoas, olhando para mim e dizendo: Samuel, parabéns por ter corrido essa corrida ao lado de Cristo. Não sei, imagino que talvez seja assim, não sei se vai acontecer, mas eu fico imaginando essa cena, de me encontrar com essas pessoas e elas olharem para mim e falarem: você é o nosso irmão, você é o nosso irmão na fé, e nós caminhamos juntos, nós caminhamos com Cristo, nós corremos essa corrida ao lado de Cristo. E é o que Paulo diz, tanto lá em Timóteo, tanto em Coríntios. Nós vamos correr a corrida que foi proposta. E ele diz: eu corri a corrida e guardei a fé. Completei a carreira que me foi proposta. Imagino que no final da nossa vida eu possa dizer isso, chegar no céu e dizer: Senhor, eu corri isso, eu corri a corrida cristã. O que me foi proposto eu fiz, o que me foi proposto eu completei. Mesmo as dificuldades, mesmo com coisas nos atrapalhando, mesmo com o peso do pecado, mesmo com tantas essas coisas ao nosso redor, eu olhei para Cristo, eu olhei para os exemplos que o Senhor colocou na Bíblia e eu corri, Senhor. E eu corri focado no Senhor, olhando para o Senhor, correndo com o Senhor. Mesmo que tenha sido difícil, Senhor, mas eu fiz isso. E o autor diz exatamente sobre isso. Então, uma vez que nós estamos rodeados, corramos essa corrida que nos está proposta, olhando para o autor e consumidor da nossa fé, o qual suportou tamanha acusação dos opositores, dos pecadores. Mas ele fez isso para que nós não desanimemos e não nos cansemos. Esse é Cristo, e é nele o qual devemos olhar. É essa corrida a qual ele nos convida a correr. Então, a corrida cristã exige que deixemos o pecado para olharmos a linha de chegada, que é Cristo Jesus. Cristo nos convida a essa corrida. A pergunta é: você está preparado? Você tem corrido? Você está com a roupa certa? Você tem se livrado do pecado para correr corretamente? O seu foco tem sido em Cristo Jesus? A linha de chegada, o que está na sua mente é Cristo Jesus? Você tem considerado o sofrimento de Cristo, olhado para esse sofrimento e dizendo: meu sofrimento não é nada parecido, é tão pouco comparado ao sofrimento de Cristo Jesus? Você tem pensado nisso? Cristo nos convida e ele diz: corra a corrida que lhe foi proposta.